estamos aqui no meio do CIOSP, no gigante stand da FGM, e eu tenho a honra e a satisfação de estar junto com o professor Ricardo Magini. Para quem talvez aí vários conheçam, uma minoria talvez não conheça, mas autor de vários livros, dentre os quais um livro que eu sou muito fã, que é o livro de Levantamento de Seu Maxilar, foi pela editora Santos, né, professor? 2006. Eu li esse livro todo, gente, e eu estava contando para o professor aqui, eu estou um pouco emocionado porque é um livro que me ensinou pra caramba. E foi dali que eu aprendi a fazer levantamento de seio junto, claro, com os meus professores que eu tive no curso. Então, professor, muito obrigado por conceder essa entrevista. Gostaria que o senhor começasse falando quem é o professor Ricardo Magini. Tiago, primeiro sou eu que agradeço a oportunidade de falar para quem nos assiste via do seu canal. O canal não é do YouTube, é do Instagram, mas você tem canal no YouTube também? Vai sair no YouTube, no Instagram e no podcast. É isso aí, então, meu amigo. Então, nessa multimídia tua, Tiago. Então, eu sou um agradecido. Quem sou eu? Eu sou um apaixonado e um privilegiado. Eu sou um apaixonado pela odontologia, especificamente periodontia / implantodontia, mas eu sou apaixonado pela odontologia. Quem sou eu, além de ser um apaixonado? Um privilegiado por ser docente. Durante muito tempo eu me questionava, Tiago, assim, qual é a minha missão como ser humano? Eu tinha essa dúvida existencial de por que eu estou aqui? Do ponto de vista até espiritual, qual é a minha missão? E há cerca de uns 7, 8 anos, eu tive a certeza absoluta que a minha missão era ser docente, porque a docência ela é capaz de inspirar os nossos alunos. E se você pode inspirar uma pessoa, uma única pessoa, a tua vida já valeu a pena ter essa existência. Então, eu sou apaixonado e privilegiado, apaixonado pela odontologia e privilegiado de ser docente, dedicação exclusiva de uma universidade federal, que muitos falam que a Universidade Federal está em crise, e eu discordo veementemente. A Universidade Federal é um dos poucos projetos que deram certo no país através do ensino. Então, Thiago, eu sou especialista, mestre e doutor em periodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, professor da periodontia, da implantodontia e professor permanente do programa de pós-graduação em implantodontia. Mas não é nenhuma demagogia. O que mais me importa, sem dúvida, é aquilo que nós falamos anteriormente. É deixar um legado. O legado eu vou deixar inspirando os meus alunos, e você me deixou hoje extremamente feliz dizendo que um livro que eu escrevi há um tempo atrás foi importante na sua formação, e essa é a nossa missão, né? Ajudar na formação. E eu adorei o que você disse, que você ora pelos autores do livro que você lê, para que Deus dê saúde para eles continuarem nessa missão. Então, hoje eu me senti uma responsabilidade maior, eu tenho que continuar escrevendo depois da sua oração, então. Né? Que bom. Mas esse sou eu. Que bom. Professor, muito obrigado mais uma vez. Então, pessoal, vocês viram aqui quem é um pouquinho do professor Ricardo. Ele vai aqui nos conceder ainda mais algumas perguntinhas aqui nessa entrevista. Professor, pode ter certeza, seu livro é um livro que naquela época já era divisor de águas e ainda continua sendo, porque a gente ainda tem carência, né, desse conteúdo no país. A gente sabe que a literatura evolui, como o senhor falou, novos desafios, novos livros, né, sendo escritos, mas eu gostaria que o senhor pudesse, já que a gente está falando desse livro, e como o senhor falou, eu realmente, ao ler um livro, eu gosto de sentir o livro. Eu não gosto muito de cheirar o livro. Eu sou um cara adepto da tecnologia, mas eu não me dei bem com aquele Kindle. Por quê, pessoal? Papel é essencial para mim. Papel é essencial. Eu gosto de cheirar. Ali que está aqui do outro lado fazendo uma de videomaker, ela está vendo que ela conhece minha biblioteca, eu estava dizendo ao professor, alguns já conhecem, pelo que eu já mostrei no Instagram, eu tenho mais de 600 livros, e é porque eu não consigo me adaptar ao digital. Eu não leio nada digitalmente, assim, eu tenho que ter papel impresso. Eu também. E eu sou tão analógico que eu escrevo primeiro no papel para depois digitar. Legal.
Ah, mas eu acredito muito, professor, que isso é de cada um, é muito individual, de como você pontua e computa suas ideias. Mas aí, professor, voltando a falar do livro, foi um livro que me deixou muito extasiado na época, porque eu estava, gente, começando a minha especialização de implantes, concluindo a residência. Aí imagina você pegar um material que de fácil leitura, completo, porque tem livros que são de fácil leitura, mas são superficiais. O do professor Ricardo estava completinho ali, o passo a passo, o porquê. E aí agora vem a minha segunda pergunta. Professor, como é que foi escrever um livro? Eu diria que o senhor foi além do seu tempo, porque você escreveu um livro numa época que aquele procedimento ainda estava em boom. Eu vi até meus professores divergindo nas técnicas. E como foi que o senhor teve um insight para escrever esse livro? E o que foi realmente escrever esse livro na época? Tiago, assim, o acesso ao seio maxilar foi algo de uma conquista muito importante para a odontologia. O dentista não se sentia confortável mexendo, intervindo no seio maxilar. A técnica, como você sabe, começou lá atrás com uma possibilidade para próteses totais, não era nem para implantes, próteses totais, onde tinha um rebordo com o pequeno, raso, que não tinha estabilidade para prótese, então se fazia o acesso ao seio maxilar para depois fazer a osteotomia e a prótese consequentemente. E a literatura, naquele momento, ela tinha lançado recentemente um consenso sobre o seio maxilar que para mim era brilhante, dizendo da previsibilidade da técnica, onde já existia estudos longitudinais prospectivos andando que a técnica era previsível, os materiais de preenchimento, que o seio é tão sui generis que ele independe do material que você vai utilizar para preenchimento. Se a técnica foi executada dentro do protocolo correto, tem uma possibilidade de sucesso imensa, porque o seio ele te dá um albergue perfeito no quadro. Então formar osso no seio é algo que se facilitado. Então esse consenso mostrou que era uma técnica que não era empírica, ela era científica, com capacidade de reprodução metódica consequentemente, que essa é a diferença entre empirismo, que é aleatório, e ciência, que é metódica. Mas eu gostaria que essa técnica fosse capilarizada, que as pessoas começassem a utilizá-la como uma rotina. E na literatura mundial tinha um livro, que era do Jensen, sobre o tema seio maxilar. E o seio maxilar sempre me fascinou justamente que parecia ser um mito para o dentista, que era desconfortável para o mesmo. Então aí começou essa ideia de trabalhar com um livro voltado para o seio maxilar, que ele é muito interessante na sua anatomia, na sua fisiologia. As pessoas desconhecem a importância do seio maxilar. É o único seio que já nasce, né, então, com a gente. Então é muito importante o seio maxilar dentro da evolução da implantodontia. Então é um tema que eu gostei bastante de ter trabalhado. Poxa, professor, que bom que o senhor teve essa ideia, esse insight, né? Porque muitas pessoas que nos acompanham, eu sei que elas não têm a facilidade ou acesso à literatura internacional. E ao gente ter pessoas como o senhor que decidiram desbravar, né, esse conteúdo na época, conteúdos atuais também, a gente só tem a agradecer. Professor, vou aproveitar, deixa ainda para mais uma pergunta relacionada ao tema, pertinente ao tema. Hoje, em relação ao levantamento de seio maxilar, eu sei que jamais é um consenso do que uma falta de consenso, mas o senhor, qual é a sua opinião sobre o advento do uso dos implantes curtos e detrimento dos levantamentos de seio maxilares, que eram muito mais corriqueiros no passado? Como o senhor vê isso? Tiago, a odontologia, assim como a medicina, ela tem como pensamento evolutivo diminuição de morbidade, diminuição de tempo, maximização de custo, né, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, os implantes curtos
vieram como uma ferramenta poderosíssima nisso. Mas sempre nós devemos falar para quem nos está ouvindo que a prática clínica tem que ser baseada em evidência científica. E as evidências científicas mostram que o implante curto tem uma previsibilidade tão alta quanto o implante chamado convencional não curto. Então, sem dúvida, foi uma ferramenta que deve ser utilizada porque ela é previsível. A utilização do implante curto hoje é uma realidade. Então, com isso se diminuiu muito a necessidade de acesso ao que era chamado traumático ao seio maxilar. Esse termo eu nunca gostei, porque o atraumático, que era a técnica de Summers, para mim é até mais traumático do que o acesso pela janela lateral. Então, o implante curto, para mim, foi uma bênção para a odontologia e para a implantodontia. E hoje a gente sabe que é até consenso, né? Por exemplo, da AO, a gente sabe que o implante curto, como o senhor bem falou, ele vai diminuir morbidade. E se ele diminuir a morbidade, é melhor para todos nós. Sem dúvida. Então, para vocês que estão nos acompanhando, vejam como é a crescente evolução, né, da saúde, da odontologia. O professor Ricardo Magini fez um livro sobre levantamento de seio, que ainda, claro, é feito, mas a gente diminuiu em detrimento de algo tecnológico que permitiu essa evolução. E falar em tecnologia e evolução, professor, o que é que o senhor acredita ser imprescindível para a formação de um implantodontista hoje, contemporaneamente? A odontologia mudou radicalmente seus paradigmas, né? Dentro desse contexto, eu acho que o futuro da implantodontia / periodontia são baseados na engenharia tecidual e na odontologia digital. Então, na engenharia tecidual, que está batendo na porta da antessala do cirurgião dentista, o próprio nome já está dizendo, são conceitos de engenharia aplicados na medicina e na odontologia para a reconstrução de tecidos e ou órgãos com um mínimo de morbidade, com uma tríade de célula, arcabouço e mediadores solúveis. O dentista vai ter que conhecer sobre engenharia, porque ele vai ter que trabalhar com arcabouços poliméricos, cerâmicos, saber das características mecânicas e também biológicas desse biomaterial, conhecer bioquímica, conhecer biologia celular. Então, hoje isso é uma necessidade. Basta ver que hoje nós temos o agregado plaquetário sendo utilizado como rotina científica na nossa clínica. Com excelentes resultados, sem dúvida, sem dúvida. Então, a engenharia tecidual vai ter que mudar o perfil do cirurgião dentista. Ele vai ter que trabalhar, conhecer sobre engenharias de materiais, engenharia mecânica, química, vai ter que conhecer sobre biologia básica. Então, eu acho isso muito fértil para nós. E do outro lado, como nós estamos falando do implante curto, a tendência hoje é ter procedimentos minimamente invasivos, com mínima morbidade, maximizando o tempo e diminuição de custo. Consequentemente, a odontologia digital, que veio no vácuo da tecnologia do Cone Beam, porque antes não era permitida essa evolução com as tomografias computadorizadas da dentais, exatamente, com a qualidade de imagem, com o tempo de exposição à radiação diminuído. Então, criou-se uma pavimentação para a odontologia digital, para a cirurgia guiada, com ou sem retalho, e para a confecção da prótese, né? E principalmente no planejamento, né? Que a odontologia digital é uma ferramenta poderosíssima. Então, eu vejo que na formação básica hoje para a odontologia, especificamente mais pela periodontia e implantodontia, é conhecer os fundamentos da engenharia tecidual e não ficar à margem desse mundo digital. A geração de vocês é beneficiada. Eu sou um analógico. Vocês, acho que ficou muito mais fácil acompanhar essa evolução da odontologia digital. Mas eu, sendo um pouquinho saudosista, não saudosista, mas sendo passional, eu vejo que é básico para um implantodontista conhecer periodontia. Aproveito para deixar aqui, doutora Periodonto, a
Sigam doutora Periodonto. Aproveitar para fazer o mexer aqui, né? Então, o conhecimento da periodontia é fundamental para a implantodontia. Porque todos os conceitos da implantodontia advêm da periodontia. Porque é o mimetismo do que é natural para o que nós criamos, né? E, Tiago, assim, o que me assusta nesse contexto é a ausência, vamos dizer, rotineira de conhecimento do modelo de doença periodontal e de doença periimplantar. Então, quem trabalha com implantodontia vai normalmente substituir o dente que foi perdido ou tem indicação de exodontia por um implante. Esse dente normalmente foi perdido por quê? Por doença periodontal. Aí o dentista extrai e coloca um implante. E o hospedeiro continua sendo um hospedeiro de risco, porque não foi trabalhada a terapia anti-infectiva, não foi alterada a suscetibilidade do mesmo, agindo na diminuição ou eliminação de exposição a fatores e modificadores de risco. Então o paciente tem um risco imenso de ter uma periimplantite, que tem uma evolução muito maior do que a periodontite, muito mais rápida. Então eu vejo que é uma coisa, é um paradoxo absurdo, né? Você não está criando saúde, né, Tiago? Você está levando a um problema futuro, né? Então, esse conhecimento da periodontia é muito importante para mim, na formação dos implantodontistas. Professor, eu sou totalmente de acordo, fiquei muito feliz com ouvir isso do senhor, porque eu vejo, pela minha geração e pelas que estão vindo agora, que é negligenciado. Eu vejo por alunos meus, aí fica de chamada de atenção, né, para o pessoal que nos acompanha, querem operar, querem fazer instalação de implantes, querem até substituir dentes que não deveriam ser substituídos. Sim. Posso aproveitar isso? Deve. Então, olha, você falou um assunto que é muito legal. A literatura mostra assim que dentes periodontalmente comprometidos, tratados adequadamente, com um programa efetivo de manutenção, tem uma previsibilidade tão alta quanto o implante ósseo-integrado. Então eu preciso ter saúde, função e estética. Hoje nós vemos um termo que o professor Vicente usa, que eu adoro, que é a eutanásia dental, né? Então tem muita gente extraindo o dente para colocar implante. Obviamente que tem indicações. Exato. Ou lucro, ou até estética, né? Função, mas nós temos que pensar na tríade, né? Se eu consigo manter saúde, função e estética com o meu dente natural, não tem nada melhor do que isso. O implante só vai ser indicado quando eu não tenho função, quando eu não tenho estética, somente estética rosa. Hoje ele pode ser indicado, né? Mas adorei essa tua intervenção e aproveitei para comentar a respeito. Com certeza, sinta-se tranquilo, professor, para fazer isso. Mas, continuando, como o senhor estava dizendo, isso é muito importante para quem está nos acompanhando, porque eu vejo muita gente não querer estudar periodontia. E pério é a base de tudo, é a mãe de todas. Eu vou usar minha especialidade que eu fiz, a número 1, que foi cirurgia, depois eu fiz implante. Às vezes eu vejo até colegas de cirurgia bucal falar que gengiva é igual a capim, cortou, cresceu. Acho que o senhor já ouviu falar isso. Sim. Eu acho um absurdo um negócio desse. E o que eu mais... é aquela coisa que atrapalha. E o que eu mais vejo, eu tiro por um caso que eu tive anteontem no consultório antes de viajar para cá, o encaminhamento era colega de especialidade, o paciente estava com hiperplasia gengival por um déficit de controle de higiene, e ele tinha sido diagnosticado de forma equivocada como múltiplos granulomas piogênicos e já iam fazer biópsia, iam encaminhar para análise histopatológica, e quando eu fui ver, nada mais era do que doença periodontal, e o paciente precisa, primeiramente, de uma adequação do meio. E eu vejo que é uma falha do conhecimento até de muita gente que pode até fazer a técnica muito bem, né? Mas não adianta, porque se falhar no diagnóstico, falha no tratamento. Com certeza, com certeza. Não tem para onde correr, né? Não tem. Professor, aproveitando isso que o senhor falou, o ensejo dessa necessidade desses conhecimentos para os implantodontistas, o que é que o senhor diria de que é imprescindível também na formação, então, dos acadêmicos de hoje em dia, que a gente vê muita crítica generalizada na quantidade de pessoas que estão sendo formadas, não estão sendo formadas adequadamente. O que é que o senhor pode dizer de
não precisa ser um ponto só, mas alguns pontos, o que é que o senhor julga estritamente necessário que esses futuros profissionais deveriam ter durante as suas graduações? Tiago, assim, como eu disse, eu sou um apaixonado. Então, eu sou um apaixonado pela odontologia. E se é um assunto que me deixa descontente é quando alguma pessoa da minha geração diz que a odontologia é uma profissão decadente, desestimulando os jovens a fazer odontologia. Mas não dá também para deixar de comentar que o Brasil tem 25% dos dentistas do mundo. Repito, 1/4 dos dentistas do mundo estão no Brasil, atuando no Brasil. Isso mostra que é um mercado muito competitivo. Então, hoje em dia, um aluno da graduação, ele necessita, diferente da minha geração, a ter um planejamento da sua carreira no futuro. Então, se ele deseja fazer uma pós-graduação estrito sensu, as pós-graduações hoje estrito sensu, o principal critério para você fazer uma seleção é o candidato ter uma iniciação científica. Então eu recomendaria que todo aluno fizesse uma iniciação científica na sua escola. Pode ser voluntária ou pode ser através do edital do CNPq, porque a iniciação científica, como o nome já está dizendo, é para pensar futuros talentos. Se no futuro, quando ele se formar, eu não quero seguir a carreira de docente, não quero trabalhar com pesquisa e extensão, mas tenho certeza que aquela iniciação científica foi muito importante para a tua formação. É comum o aluno querer fazer iniciação científica no último semestre, e aí já não é mais possível, porque ele despertou pelo interesse da possibilidade de fazer a pós-graduação. Então eu recomendaria fazer iniciação científica. Gostaria muito que os nossos alunos fossem despertados para escrever artigos científicos. O Tiago me disse uma coisa que é incomum, que ele tem mais de 200 artigos escritos. Cheguei em 200, professor, então, agora. 200. Então, isso é extremamente difícil de alguém conseguir um número tão expressivo de artigos. O Brasil é o segundo país que mais produz quantitativamente artigos científicos, dando esse protagonismo na odontologia. Então, gostaria também que os meus alunos fossem despertados para escrever, que acho que essa geração tem, com as redes sociais, com uma outra língua que surgiu decorrente dessas mídias todas, eu vejo nas provas que eu faço questões discursivas a dificuldade de expressão escrita, de saber escrever. Então, escrever um bom artigo, participar de eventos científicos, então, no mínimo, apresentar um trabalho na Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, na SPPQO. Então, é esse despertar, que eu acho que a odontologia hoje é muito diferente do que era na minha época. Na minha época, nós nos formávamos, esperávamos 2 anos para depois fazer uma especialização e deu. Hoje o mercado vai exigir muito mais, e não só o mercado, a própria satisfação profissional. Hoje o mercado é muito amplo, você trabalhando junto com ela com ferramentas digitais na odontologia, então é uma capacidade de capitalização inimaginável. EAD, né, a educação à distância, que ainda é incipiente na odontologia. Eu acho que vocês dessa geração vão ter muito mais facilidade de receber isso como uma maneira rotineira de ensino. Então é um momento muito fértil, né? E muito promissor para a odontologia brasileira, a despeito do número de faculdades que é irracional, a despeito da formação deficiente, boa parte desses cursos, que aí o aluno é obrigado a adquirir formação na pós-graduação. A pós-graduação não é esta a função dela, então eu acho que primeiro, o aluno deveria escolher uma boa escola, olhar o seu corpo docente, quais são os professores que estão nesta instituição,
ver a grade curricular, ser uma grade curricular que seja contemporânea, que tenha temas que hoje essa geração trabalha, como por exemplo a harmonização, que eu era um crítico no início, a nossa inserção do dentista nesse mercado. Hoje eu sou um fervoroso adepto. Eu vejo que o dentista tem uma capacidade de trabalhar imensa nessa área. O uso de carpulho facilita muito, o conhecimento de estética. Então, analisar corpo docente, grade curricular, observar o Enem, como é que está se comportando esses alunos, o ranking dessa faculdade e começar a pensar em iniciação científica, apresentar trabalhos em eventos que sejam eventos científicos, não só um evento comercial, que às vezes é comum, ou uma jornada acadêmica, nada contra esses eventos. Mas eu gosto muito que o aluno vá para uma sociedade de pesquisa odontológica apresentar um trabalho. Então, em suma, é mais ou menos isso. Massa. Professor, muito obrigado, porque com certeza, para aqueles que nos acompanharam, e boa parte os que me acompanham nas redes são acadêmicos. Então, todas essas informações que o professor Ricardo Magini trouxe aqui, elas são imprescindíveis para que vocês usem-nas como algo de orientação profissional. Professor, posso fazer mais uma pergunta bônus? Sem problema, meu amigo. Porque como o senhor falou em algo que eu já trabalho um pouquinho, ainda muito incipiente, que são os cursos online. Sim. Eu fiz o primeiro curso de anestesia, eu não diria que o primeiro do Brasil, que acredito teve um colega que me antecedeu, mas o segundo fui eu, e ele funcionou muito bem. O foco não é ensinar anestesia para quem não precisa da prática, o foco é complementar a formação da academia, da graduação, e para quem já está formado. E, poxa, funcionou tão bem que alunos que fizeram ENADE acertaram questões por causa do curso. Eu fiquei muito feliz. Então, professor, eu gostaria de perguntar qual a sua opinião sobre algo que é contemporâneo, que ainda causa algumas discussões, que alguns acham que é reserva de mercado, ou porque tem muito profissional com pós-graduação sem poder estar pleiteando uma vaga numa universidade, outros acreditam que é puro preconceito porque é real, e outros não acreditam mesmo no negócio. Qual é a opinião do senhor sobre o ensino online? O que é que ele se presta, o que é que ele deveria algo que ele não poderia servir, como a parte prática mesmo? Qual é a sua opinião, professor? Tiago, eu adoro a ideia e vejo que a odontologia está extremamente atrasada em relação à educação à distância, ao ensino online. Nós estávamos conversando sobre o potencial de capilaridade, né? Então você pode atingir com esta informação e formação que você vai dar a um número imaginável para os meios convencionais de ensino. E mais do que isso, né, Tiago? Você tem plataformas hoje que possibilitam um ensino, tem uma plataforma pedagógica, onde você vai ter a formação, onde você vai ter provas e a interatividade através de chats, de que eu acho que isso é muito importante. Eu não consigo... consigo, por tudo que é fora da rotina, gera inicialmente um preconceito, porque tem que sair da zona de conforto. Mas, Tiago, não existe parto sem dor. A evolução é feita através do desconforto de sair do seu status quo, da tua zona de conforto. Fala direto isso para eles. Então, são coisas que não são inevitáveis, né? O estudo online não é para eliminar o convencional. É um plus, é um adicional, é uma ferramenta poderosa. Então, nós temos que saber utilizá-la. E hoje em dia, como o aluno é muito digitalizado, né? Então é o dia a dia dele. Se você consegue informá-lo através disso, ter essa interatividade, a rapidez dessa comunicação que gera e a distância que não existe, então é muito bom, é fundamental para o futuro do ensino, sem dúvida. Que legal. Bem, pessoal, esse foi o Odontologia Podcast, entrevistando um dos nossos grandes autores do Brasil, o professor Ricardo Magini. Professor, mais uma vez,
gratidão imensa. Eu que agradeço, Thiago. Ceder um pouquinho desse seu horário, que eu sei que é muito escasso. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem assim final ao pessoal que nos acompanha. Professor, o senhor sabe sua rede social de qual? Se não souber, eu coloco o digital. Ricardo Magini. Ótimo. Sigam o professor Ricardo. Isso é meu Instagram. Pronto, sigam. Então, professor, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem, sinta-se à vontade, porque eu tenho certeza que tudo que o senhor falou aqui foi de extrema importância para aqueles que nos acompanham, independente de qual a plataforma. A mensagem final é para os futuros dentistas que vocês escolheram uma profissão extremamente bela, apaixonante, mas que exige, como qualquer profissão, abnegação. Então, que vocês procurem um aperfeiçoamento constante, que tragam uma contribuição social para um país tão carente de tratamento odontológico, que é aquele paradoxo, é um país de desdentados tendo 1/4 dos dentistas do mundo. Então, isso nós devemos reverter. Certo? Obrigado, Thiago. Obrigado, professor. E até a próxima, pessoal. Obrigado.